como São Francisco, ser instrumento de vossa paz. Viemos celebrar unidos como irmãos, viemos aprender a mais nobre lição. O Deus que se despoja torna-se um irmão, trazendo em si amor, verdade, paz, perdão. Senhor, estamos reunidos fraternalmente no vosso altar. Queremos, como São Francisco, ser instrumento de vossa paz. Alegra-nos, Senhor, saber que estás aqui, chamando sem cessar, querendo repartir os bens do reino eterno, paz, verdade e luz, caminho que na terra o vosso amor conduz. Senhor, estamos reunidos fraternalmente no vosso altar. Queremos, como São Francisco, ser instrumento de vossa paz. Irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia a você que nos assiste pela TV Jornal da Cidade e nos acompanha pelas redes sociais. Celebramos com alegria a memória festiva de São Francisco de Assis. São Francisco nasceu em Assis, na Úmbria, região da Itália, no ano de 1182. Depois de uma juventude leviana, converteu-se a Cristo, renunciou a todos os bens paternos e entregou-se inteiramente a Deus. Abraçou a pobreza para seguir mais perfeitamente o exemplo de Cristo e pregava a todos o amor de Deus. Enamorado de Cristo, centrou na contemplação do presépio e do Calvário a sua experiência espiritual. Trouxe no seu corpo os sinais da paixão. Nele se reintegrou a harmonia com toda a criação, da qual se fez intérprete no Cântico das Criaturas. Formou os seus companheiros com normas excelentes, inspiradas no Evangelho, que foram aprovadas pela Sé Apostólica. Fundou também uma ordem de religiosas e uma ordem terceira para seculares. Morreu no dia 4 de outubro de 1226. Cantemos. Salve, ó Francisco, que do pé das pragas vens assinalado de sagradas chagas. Cheio de amor, cheio de amor, as chagas trazes do Salvador.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia a todos que aqui se encontram para esta santa celebração. Bom dia a você que está em casa e nos assiste pela TV Jornal da Cidade. A homenagem de hoje é dedicada ao dia de São Francisco de Assis, comemorado anualmente sempre no dia 4 de outubro. A data homenageia um dos santos mais admirados pela comunidade católica. São Francisco de Assis, o padroeiro dos animais e da natureza, também conhecido por ser o santo dos pobres. Aproveitou sua infância e adolescência desfrutando da riqueza e esbanjando vaidade. Mas chega um momento em sua vida que o pequeno e jovem Francisco de Assis, da cidade de Assis, abandonou toda a vida de riqueza e luxo para desposar a senhora pobreza e começar a meditar em uma igreja abandonada sob o exemplo deixado por Jesus. Num desses momentos de meditação, ele recebeu uma visão que pedia-lhe que a sua igreja fosse reconstruída. Assim, ele começou por aquelas ruínas de uma igreja abandonada, atraindo um grande número de jovens que desejavam seguir seus passos. Francisco ouviu a chamada de Deus para seguir o caminho de Cristo. Assim sendo, o jovem passou a viver com alegria a vida da pobreza, humildade e obediência. Ele acreditava que para o cristão viver o real significado do Evangelho, deveria abdicar de todos os confortos e luxos e seguir à risca a vida de Jesus Cristo. Foi um defensor da natureza e dos animais. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, façamos o nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Passemos ao nosso hino de louvor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens por Ele amados. Nós vos louvamos, Nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor Filho único, Jesus Cristo. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica.
que estais sentado à direita do Pai, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Porque só vós sois o Santo, Só vós sois o Senhor, Só vós sois o Altíssimo Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus nas alturas. Meus irmãos e irmãs, chegou o nosso momento de oração. Você que nos acompanha pelas redes sociais, faça a sua oração hoje a São Francisco de Assis e medite com muita fé nas suas necessidades. Depois de rezar, peça com muita força a São Francisco de Assis que interceda por você junto ao Pai. Para Francisco de Assis, a oração deveria ser seguida à risca e que todos deveriam imitar a vida de Cristo e a identificação com a oração que ele ensinou. Foi também Francisco de Assis que considerou, numa altura complexa, que o mundo era essencialmente bom e pregou a bondade, se dedicando à oração em benefício dos pobres. Desde Jesus foram muitos os que consideraram que Francisco de Assis foi a maior figura do cristianismo e do catolicismo, permanecendo ao longo de toda a história da religião. 2 anos depois, após a sua morte, em 1228, foi canonizado pela Igreja Católica. Hoje é conhecido e reconhecido como grande santo e apreciador da natureza, sendo o patrono dos animais e da natureza. Por isso, feche os seus olhos por alguns instantes e faça a sua oração. De nossa parte, oremos pelas seguintes pessoas: Rafael Aboláfio, Roberto Fernandes e família, Frei Simeão, completando agora 5 anos de vida religiosa franciscana. Rezemos também por Sebastiana Rodrigues Vieira e Neuza Mesquita Moreira e família. Pelo Monsenhor Wagner Saboia Frota, agora entre nós. Pelo Monsenhor Limeira, lá de Patos, Paraíba. Pelo nosso patriarca Dom José Fernando de Faria. Por todo o clero da IVCM. Por Silvana Bordigoni e todo o elenco do Circo de Itália. Também oremos pela saúde de João Lino Evangelista, para uma plena recuperação. Oremos pelos aniversariantes desta semana: Magna Paretti, Marcelo Costa Carvalhais, Maria Virgínia de Miranda Coelho e José Henrique Alves. A todos nossos parabéns, muita saúde e as bênçãos de Nossa Senhora das Dores e de São Francisco de Assis. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Ó Deus, que pelos méritos de São Francisco de Assis, enriqueceis a vossa igreja com uma nova família. Concedei-nos que, imitando, desprezemos as coisas terrenas e sempre nos alegremos, participando dos dons celestes, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. São Francisco, homem de Deus, deixou a sua casa e a sua herança e fez-se pobre e humilde, mas o Senhor tomou-o para si. Atentos e confiantes, ouçamos a liturgia de hoje. Leitura do livro de Neemias. Era o mês de Nissan. Como o vinho estivesse diante do rei, eu peguei no vinho para oferecer ao rei. Como em sua presença eu nunca poderia estar triste, o rei me disse: por que está com essa fisionomia triste? Por acaso não está doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Fiquei muito apreensivo e disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto poderia não estar triste, quando está em ruínas a cidade onde está o túmulo dos meus pais e suas portas foram consumidas pelo fogo? O rei disse: o que tu desejas? Está fazendo uma oração ao Deus do céu? Eu disse ao rei: se for do agrado do rei,
o servo achar graça de ti, deixa-me ir para a Judeia, a cidade onde se encontram os túmulos dos meus pais, a fim de poder reconstruí-la. O rei, junto de quem a rainha se sentará, perguntou-me: quanto tempo vai durar a tua viagem e quando estará de volta? Eu indiquei a data do regresso e ele autorizou-me a partir. Eu disse então ao rei: se parece bem ao rei, sejam-me dadas cartas para os governadores além do rio, para que me deixem passar até chegar à Judeia. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que me forneça madeira de construção para as portas da cidadela do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que eu vou morar. E o rei concedeu tudo isso, e a bondade nas mãos de Deus me protegeu. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor sobre mim fez a sua unção, enviou-me aos empobrecidos a fazer feliz proclamação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar o meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa aos mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro do que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém,
que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Senhor lhes dê a sua paz. Bem-vindos a esta dedicada homenagem a São Francisco de Assis, lugar onde ele cantou a morte, chamando-a de irmã, onde nu sobre a terra nua abraçou aquele Senhor da cruz em sua rústica igreja que seguiu durante toda a sua vida, a qual havia se configurado, do qual assumiu a imagem de Alter Christus. Assis, onde Francisco recebeu muitas graças do Senhor e de sua mãe pobrezinha. Assis, onde iniciou a grande aventura franciscana, onde milhões e milhões de pessoas entraram na pequena igreja da Porcicula para implorar o dom da indulgência obtida por São Francisco, que apaixonadamente se dirigia aos fiéis daquele tempo, dizendo-lhes: quero enviá-los todos ao paraíso, a cada um de vocês minhas cordiais boas-vindas. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos, conforme Mateus 11, 25. Que bonita liturgia da Mãe Igreja ter escolhido inserir a festa de São Francisco neste hino de alegria pronunciado por Jesus, e ter visto o poverelo de Assis entre os pequeninos, aos quais o Pai revelou os mistérios do reino. Que bonito outra vez escutar os hinos de alegria que prorrompe do coração de Cristo e que invade a São Francisco. Francisco certamente constituiu-se para Jesus numa grande alegria, pois se encontrou vocacionalmente entre os pequeninos, aos quais o Pai revelou os segredos ocultos que nem os sábios deste mundo, nem os inteligentes puderam penetrar. Perguntemo-nos, porém, por que o Pai ocultou essas coisas aos sábios e entendidos e as revelou aos pequeninos? Por que as revelou ao jovem Francisco, a este poverelo que depois de 800 anos continuamos seguindo e admirando com renovado espanto? Ele simplesmente e humilde como ele mesmo costumava se apresentar. Encontramos a resposta nos colocando diante da vida de São Francisco e olhamos atentamente sua relação com o Senhor, especialmente como ele ao próximo lhes falava. Seu encontro com a palavra é, acima de tudo, algo sobrenatural. Aquele jovem troca sua riqueza para viver entre os pobres e leprosos de sua época, onde a diversidade, a intolerância era praticada e os inclusos simplesmente abandonados sem mediações. O coração de Francisco se abriu completamente ao Senhor que lhe fala. É plenamente consciente de que na palavra é Deus mesmo quem se aproxima de nós. Nasce um diálogo profundo, contínuo, crescente. Um diálogo que faz fluir do coração de Francisco um imenso deslumbramento, ao ver que o Altíssimo Deus se inclina ante sua criatura. Quem és tu, Altíssimo Senhor Deus? E quem sou eu, um mísero vermezinho? Dizia Francisco. É precisamente essa ilimitada admiração que preserva o coração de Francisco de toda a tentação de sentir sábio e inteligente e o mantém numa profunda humildade e numa íntima alegria para servir, para ser bom e amável com todos. Mas não é só essa relação com Cristo, é sua proximidade com as palavras. E, acima de tudo, a força obtida pela comunhão. Francisco bem sabe que quando o Senhor lhe fala e ele responde, se constrói uma comunhão. Bem sabe que a palavra ouvida e, ainda mais, comida, o edifica como homem de Deus. Sabe que na lei do amor nasce a conformação entre o Senhor e o que escuta, entre o amante e o amado. É precisamente esta íntima comunhão o grande segredo de Francisco que ele deixou escrito na sua última admoestação.
conservar no mais profundo de sua pessoa a sua intimidade com Deus, com a natureza, com a humanidade e com os animais, a quem tinha como seus legítimos irmãos. Tudo isso será eternamente as marcas dos estigmas de Francisco, visível a toda a sua conformação ao amado crucificado. Desta maneira, os sinais da paixão impressos na carne de Francisco expressaram em Assis esta comunhão de vida, a intenção de Deus de querer mostrar visivelmente a todos o seu pequenino, grande jovem Francisco. Outra característica da relação com a palavra é o que podemos chamar de contingente. Não no passado, nem em outros lugares, mas precisamente neste momento, exatamente neste lugar na qual nos encontramos, no aqui e no agora. Aí onde você se encontra. Francisco foi um excelente ouvinte nesse sentido. Ele foi muito cuidadoso em pôr em prática a palavra, onde se encontrava. Na ótica do amor, Francisco nunca faltou o respeito para com o Senhor, deixando-o esperar, deixando cair mesmo que fosse tão somente uma sílaba pronunciada por ele, ou dando interpretações que atrasaram sua execução. Jamais usurpou ou explorou quem quer que fosse. Foi simplesmente honesto e justo. Junto com o salmista, Francisco foi capaz de dizer: tenho sempre o Senhor diante dos meus olhos, como ele à minha direita, não vacilo. Conforme Salmo 15:8. Meus irmãos, assim é que para Francisco a palavra não é para ser acolhida de maneira intelectual, somente palavras, como afirma na 7ª admoestação, mas de maneira existencial, reconhecendo-a como fundamento da própria existência. Foi assim que o jovem Francisco pôde conhecer os mistérios divinos em sua humildade, em sua pequenez e na sua simplicidade. Ser franciscano é ser humilde e tê-lo como exemplo. Foi assim que recebeu o dom de compreender as Escrituras. Possuía dentro de si, afirma São Bem-aventurado, o mestre das Sagradas Letras, a plenitude da unção do Espírito Santo. Quanto a mim, longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gálatas 6,14. O outro livro estudado com amor por São Francisco é a Cruz de Cristo, o Filho de Deus crucificado. Já no Tecúrio de Rivor Torto, quando os irmãos eram ainda poucos e não tinham livros, Francisco repassava continuamente, dia e noite, seu olhar no livro da Cruz de Cristo e os transmitia com alegria e sabedoria serena. Desde o início até o final da sua vida, a partir do encontro com o crucifixo de São Damião, até a impressão dos estigmas do Alverne, o crucificado esteve sempre diante dos olhos de Francisco como o amor de Deus que se deixou cravar na cruz por nossa salvação. E é neste amor que Francisco quer acolher como nosso padroeiro, conformando-se a ele, fazendo semelhante a ele, converte em redenção de todas as nossas faltas. Uma vez mais, Francisco foi para nós a chave para compreender as Escrituras, para entender plenamente a palavra de Deus. Foi precisamente essa chave, a paixão de Deus por suas criaturas, que fez do jovem Francisco um grande sábio, uma verdadeira exegeta da palavra de Deus. Queridos irmãos e irmãs, como não aceitar esta mensagem tão plena de vida, de significado, a mensagem que nos deixa o humilde Francisco? Ele está aqui, conosco, pelo mistério da comunhão dos santos, e a cada um de nós, deste dia, nos repete: inclinai o vosso ouvido e obedecei a voz do Filho de Deus. Guardai os vossos mandamentos em vosso coração e cumpri seus conselhos perfeitamente. Que maravilhosos conselhos para encher nossa vida de Deus, de sua palavra e de seu exemplo de vida. Esta exortação de São Francisco se reveste hoje para nós de um significado muito especial: observar com todo o coração sua vida,
aquilo que representa um grande compromisso. Daí esse motivo especial desta missa de hoje, dedicada a ele. Desde o momento em que nos encontramos vivendo apressadamente, na confusão de mensagens contraditórias oferecidas com as mais sofisticadas seduções. A distração, irmãos, permanente, torna difícil a guarda da palavra e a superficialidade de vida na qual estamos imersos tende a roubar e fazer escapar a mensagem e a força profética. Nos tempos de hoje, é difícil confiar nos homens de boa vontade. O cuidado mais saudável para não perder a palavra recebida é de permanecer com ela. Este permanecer, na tradição cristã, tomou diversos nomes e várias formas: leitura orante, meditação, estudo, ruminação, oração, contemplação divina e etc. Façamos nosso agora este compromisso de frequentar a palavra, ficarmos perto dela, rendê-la, cortejá-la, curti-la, compartilhá-la, silenciar diante dela e escutá-la, familiarizarmos com ela, guardá-la como um tesouro da arca da memória. Ela que em algum momento fez arder nosso coração, se nos deixarmos surpreender pela palavra. Certamente nos permitirá mover o ritmo da música de Deus, como Francisco, e nossa vida se rejuvenescerá. Eu lembro aqui que João Paulo II, no início do presente milênio, nos exortava da seguinte maneira: é necessário que não vos canseis de meditar na Sagrada Escritura, e sobretudo nos santos evangelhos, para que imprimam em vós as características e os sentimentos do Verbo encarnado. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas e sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Estejamos também nós neste louvor em que Jesus exalta a sabedoria do Pai, por revelar-se aos pequenos e aos humildes. Entremos também nós na fileira dos humildes e dos pobres em espírito, para podermos receber, como São Francisco, a sabedoria do Pai, para podermos alegrar, como ele, o coração de Cristo. Amém? Amém. Quando o fogo do amor ardeu no peito, vindo da luz tão radiante de Jesus, não resistiu a este amor puro e perfeito, seguiu feliz os estigmas da cruz, e na pobreza foi reerguer Santa Maria, e nela toda a igreja do Senhor, na Eucaristia, na alegria o dia a dia, ele vivia o Evangelho com fervor. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Lá entre as flores encontrou paz e harmonia, cantando amores ao Deus da criação. Pássaros, ventos, animais, o sol e a lua, e os arvoredos chamou todos de irmãos. Sorriu aos pobres, seus amigos preferidos, viu Jesus Cristo no semblante do irmão, com os mais sofridos, mais amados, mais queridos. Na sua mesa ele repartiu o pão. E a gente pode ser muito mais feliz
seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Depois vieram também Clara e Antônio, e muitos outros com entusiasmo e ardor. E tão somente pela fé em Jesus Cristo, eles fizeram a revolução do amor. E este amor foi tão amado por Francisco, que o seu ser se revestiu de luz, e na explosão da graça em felicidade celebrou sua Páscoa nos estigmas da cruz. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. A gente pode ser muito mais feliz, seguindo o exemplo de Francisco de Assis. Celebrando hoje a memória de São Francisco de Assis, que abraçou o caminho da pobreza, que acreditou na fraternidade, que amou a natureza e os animais e seguiu radicalmente Jesus, apresentemos ao Pai as nossas preces. A cada intercessão, vamos dizer: Senhor, ouve as nossas humildes preces. Vamos repetir? Senhor, ouve as nossas humildes preces. Que a exemplo de São Francisco de Assis, possamos cultivar uma espiritualidade ecológica voltada ao cuidado dos irmãos mais pobres e vulneráveis do nosso planeta. Oremos ao Senhor. Senhor, ouve as nossas humildes preces. Que diante da dor e da degradação ambiental, possamos levantar uma voz profética em defesa da vida, lutando por políticas públicas que garantam a preservação ambiental para as futuras gerações. Oremos ao Senhor. Senhor, ouve as nossas humildes preces. Pelo que temos visto no mundo animal, rogamos ao Criador e doador de todos os bens, e que tudo fez com sabedoria, e destes ao homem, criado à vossa semelhança, o domínio sobre todos os animais. Nós os pedimos que, mediante vossa bênção, estendais sobre estes animais, e principalmente os domésticos, a vossa mão, concedendo que eles sejam bem cuidados por seus tutores. Senhor, ouve as nossas humildes preces. Que, pela ação do Espírito Santo e fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo, possamos converter nossas ações diárias em ações de preservação e cuidado com o planeta Terra. Oremos ao Senhor. Senhor, ouve as nossas humildes preces. Pelos doentes do corpo e do espírito, para que nunca lhes falte a paciência, tenham sempre o conforto da caridade fraterna e encontre no sofrimento um caminho de redenção. Oremos ao Senhor. Senhor, ouve as nossas humildes preces. Pelos nossos falecidos, para que tenham a alegria de contemplar a face de Deus, e por nós, ainda peregrinos e exilados na terra, para que, desafeiçoados de todas as coisas que debaixo do céu existem, possamos morrer por amor daquele que, por nosso amor, se dignou morrer. Oremos ao Senhor. Senhor, ouve as nossas humildes preces. Eterno Deus, onipotente, justo e misericordioso, concedei-nos, por intercessão de São Francisco de Assis, praticar por vossa causa o que reconhecermos ser a vossa verdade e querer sempre o que vos agrade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e alegria, ofertemos a Deus nossas vidas e nossos corações, juntamente com as nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos o hino do ofertório.
sentei, andando pela estrada de Assis, tão aflito que confesso eu chorei. Pois o amor não é amado, a felicidade assim não se pode encontrar. É preciso voltar a Jesus, o amor que eu quero amar. Esse estranho só falava da paixão e usava uma roupa em forma de cruz. No braço deixava um pedaço de pau, violino de pobre cantando o amor de Jesus. Pois o amor não é amado, a felicidade assim não se pode encontrar. É preciso voltar a Jesus, o amor que eu quero amar. É preciso voltar a Jesus, o amor que eu quero amar. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Verdadeiramente é digno e justo, racional e salutar que sempre, em toda parte, te rendamos graças ao Pai Onipotente, Criador do céu e da terra, porque és grandemente glorificado na Assembleia dos teus santos, em especial por São Francisco de Assis. Todas as criaturas te louvam e todos os fiéis servos te bendizem, confessando diante dos poderosos deste mundo o grande nome do teu Filho. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a multidão celestial que não cessam de proclamar a tua glória, jubilosos, louvamos o teu santo nome, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Senhor, na verdade, vós sois santo e digno de louvor, és fonte de toda a santidade. Como o povorelo Francisco, que amou os seres humanos e os animais e a natureza como irmãos, e sempre os assistis no caminho da vida, vivendo entre os pobres, fracos e oprimidos, sempre bendizendo o Filho de Deus por sua bondade e cheio também de benevolência para com os vossos filhos e filhas. Ouve-nos, Pai Celestial, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aceita através dele o nosso sacrifício de louvor. Santifica esses dons do pão e do vinho, derramando sobre eles o teu Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor
Jesus Cristo. Santificai os dons que vos apresentamos. Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, deu graças novamente e entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes, em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo, que se fica esperando a sua volta. Portanto, Senhor e Pai Celestial, recordando a sua morte de uma vez para sempre sob a cruz, a sua ressurreição dos mortos e a sua ascensão aos céus, e esperando a vinda do seu reino, celebramos com este pão e este cálice o memorial de Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aceita, Senhor, através dele, nosso sumo sacerdote, este nosso sacrifício de louvor e ação de graças. Ao comermos e bebermos estes dons sagrados na presença da Tua Majestade Divina, enche-nos da Tua graça e bênção celestial, renovados pelo Seu Espírito. Alimenta-nos com o corpo e o sangue de Teu Filho, para crescermos e nos tornarmos o templo vivo da Tua glória. Olhai, Senhor, para a Tua Igreja dispersa pelo mundo inteiro. Faz-nos crescer em amor, todos unidos ao nosso patriarca, arcebispo José Fernando, o bispo arquidiocesano Nildemar, ao nosso prelado Monsenhor Neilo, nosso querido também diácono Vinícius, todos dessa prelazia com os demais bispos e todo o clero e VCM e a todo o povo que conquistastes. Conservai a vossa igreja sempre unida. Atendei às preces da vossa família, que está aqui reunida na vossa presença, reunida em vós, Pai de misericórdia. Reuni também todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai onipotente, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. E agora, como nosso Cristo Salvador nos ensinou, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai segundo o vosso desejo paz e unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Cristo ressuscitado presente neste pão esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Nesse amor de Cristo que nos une, lembrando São Francisco que nos ensina a amar os irmãos, a natureza e a igreja, nos saudemos na paz do Cristo. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, me desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salva. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, você que nos assiste pela TV Jornal da Cidade, pelas redes sociais, faça a sua comunhão espiritualmente. Canções que tragam paz, e onde eu for que eu leve o amor, e onde eu for que eu leve o amor. Quando sozinho no mundo me encontrei, busquei no amor caminhos de me achar. Vi lindas flores, verdes campinas, ouvi as aves falando-me de paz. Ó irmão sol, irmã lua, quero também saber mostrar a luz. Ó irmão vento, irmã brisa, hoje eu canto caminhos para a paz. Que onde eu for que eu leve o amor, que onde eu for que eu leve o amor. Nos olhos dos pobres, no rosto do mundo, eu vejo Francisco perdido de amor. Canta, Francisco, do jeito dos pobres, tudo que atreveste a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta, Francisco, com a voz dos pobres, tudo que atreveste a mudar.
marginalizados, cantando da América a libertação. Meninos sem lares são irmãos do mundo, pela paz na terra sofrem parto e cruz. Francisco, imagem de um Deus feito pobre, denuncia esperança, profecia e canto. Vence com coragem o império da morte, de braços com a vida em missão na história. Francisco, menino e homem das dores, reconstrói a igreja pelo mundo afora. Na fraternidade nos traz a justiça, na revolução que anuncia a aurora. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que é travesti a mudar. Canta novo sonho, sonho de esperança, que a liberdade vai chegar. Canta Francisco com a voz dos pobres, tudo que é travesti a mudar. Canta novo sonho, sonho de menino, novo céu e terra vão chegar. Canta Francisco do jeito dos pobres, tudo que é travesti a mudar. Oremos. Ó Deus, pela comunhão na vossa Eucaristia, dai-nos imitar o amor de São Francisco, o seu zelo apostólico, para que, impregnados da vossa caridade, nos empenhemos na salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, o santo de hoje nasceu em 1189 em Assis, na Itália. Batizados como Giovanni di Pietro, de Bernardone, São Francisco de Assis era filho de um rico casal de comerciantes, senhores feudais da época, o que lhe proporcionou uma vida de luxo e tranquilidade. Quando ainda adolescente, era orgulhoso e bastante vaidoso, como os outros rapazes de sua época. Entregava-se à diversão sem grandes preocupações. Antes da sua conversão, sonhando com a glória e reconhecimento, Francisco foi para a guerra, onde foi capturado, permaneceu preso por 1 ano e passou um longo período doente. Ainda sedento de fama, quis tornar-se cavaleiro, mas, para conquistar esse posto, teria que começar como escudeiro de um nobre. Partiu em viagem. Durante o percurso, ao encontrar os mendigos e andarilhos, foi se desfazendo dos seus pertences. Voltou para casa com a semente de mudança plantada em seu coração, indignado com a injustiça que separava pobres e ricos. Certa vez, enquanto rezava na capela de São Damião, Francisco ouviu Deus lhe perguntar: "Vá, Francisco, e restaure a minha casa. Reconstrua a minha igreja." No início imaginou que fosse um pedido para reformar somente aquela pequena igreja. Por isso, vendeu seus bens e usou o dinheiro para a obra do local. Mais tarde, compreendeu que Deus lhe pedia ajuda para recuperar a própria igreja enquanto instituição. Diante de tal missão, o jovem Francisco fez votos de pobreza e se comprometeu a viver fielmente a exemplo de Cristo, seguindo à risca o Evangelho. Em vez de recolher-se a um mosteiro, como era costume na época, pregava de forma itinerante, levando a palavra de Deus aonde suas forças o permitiam. São Francisco de Assis inspirou uma legião de seguidores, exaltando a bondade de Deus e a maravilha da natureza, dedicando-se aos pobres e cuidando dos outros como se fossem irmãos. Em 1208, deu autorização ao Papa para fundar uma irmandade. Alguns anos depois, foi reconhecida a ordem mendicante dos frades menores, cuja principal característica era a opção pela pobreza. Em 1224, já doente, Francisco renunciou à direção da Irmandade e se retirou para uma floresta, vivendo em contato com a natureza. Morreu ao lado dos seus discípulos em Assis no dia 4 de outubro de 1226
e foi canonizado 2 anos depois pelo Papa Gregório IX. Olha, acho que talvez na história dos santos foi o santo que mais rapidamente foi canonizado, foi São Francisco de Assis. Ao encerrar, faço minhas as palavras de Francisco: onde há amor e sabedoria, não tem temor e nem ignorância. Tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Quem a tudo renuncia, tudo receberá. Todos os seres são iguais, pela sua origem, seus direitos naturais e divinos e seu objetivo final. A lição mais significativa que São Francisco deixou para a humanidade está expressa na saudação que ele dirigia a todos que encontrava: paz e bem. Quando chegava a alguma casa, Francisco dizia: a paz esteja nesta casa, ou o Senhor vos dê paz. E quando saía, se despedia dizendo a todos: paz e bem. Vamos ouvir agora a oração de São Francisco, lembrando que nós também agora temos a missão de construir aqui em Pouso Alegre uma igreja. Não é? Para isso o senhor Wagner está aqui conosco e nos empenhando na construção da nossa paróquia de Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos, aqui na cidade de Pouso Alegre. Então, que todos que estão nos ouvindo possam colaborar, nos ajudar na construção desta igreja. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bem, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, que o nosso Pai, que nos reuniu hoje para celebrar a memória de São Francisco de Assis, vos abençoe, vos proteja de todo mal e vos confirme na sua paz. Amém. Ó Cristo Senhor, que manifestou em São Francisco de Assis
a força renovadora da Páscoa vos torne testemunha do seu Evangelho. Amém. O Espírito Santo que São Francisco de Assis nos ofereceu seja um sinal de solidariedade fraterna. Vos torne capazes de criar a vossa igreja uma verdadeira comunhão de fé e amor. Amém. As bênçãos de Deus Pai Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo estejam convosco e convosco permaneçam para sempre. Amém. Amém. Ide na paz de Cristo. No poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Meu amigo deixou seu dinheiro, sua herança e os direitos que tinha. Era jovem demais o menino, disse o pai, o vizinho e a vizinha. Meu amigo encontrou a verdade e em seu rosto banhado de luz, pelas ruas de sua cidade, meu amigo imitava Jesus. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Rouxinol, sabia, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos. Bem, amigos, nosso muito obrigado. Um bom domingo a todos. Que a paz e o bem deixado por São Francisco de Assis chegue até a sua casa, chegue até o seu coração e que essa missa possa dar o exemplo da humildade que aquele jovem poverelo teve na sua vida. Que São Francisco seja sempre lembrado pela sua humildade, pelo seu amor à natureza e principalmente pelo seu amor aos animais. A todos, um bom domingo e até a semana que vem, até o próximo domingo agora, quando nós voltaremos a celebrar a Santa Missa em seu lar. Foi assim que ele abriu um caminho para quem quer viver só de amor. Não ficou muito tempo sozinho, gente nova o seguiu com fervor. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Rouxinol, sabia, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos, somos obras de suas mãos. Hoje em dia, nos jovens que eu vejo, irrequietos no mundo infeliz, eu renovo a esperança e o desejo de topar com Francisco de Assis. Calça ali, pé no chão, mundo novo, mil ideias de renovação. Eles são consciência do povo, queira Deus que eles cresçam irmãos. Irmão vento, irmão sol, irmã lua, irmão lobo, tu és meu irmão. Rouxinol, sabia, criaturas de Deus, somos obras de suas mãos, somos obras de suas mãos.